Pessoal, eu resolvi gravar um vídeo aqui para mostrar a diferença de compilação entre o sistema usando o VLOGAN, né, em 3 etapas, e usando o VCS, que é em 2 etapas. Então, relembrando o nosso projetinho aqui, a gente fez uma pastinha de projeto, onde a gente tem os arquivos de design na pasta RTL, os arquivos de testbench na pasta de testbench, e aí a gente simplesmente, né, fez a porta E com a interface, né, a gente declarou essa interface aqui como sendo uma interface de 2 entradas e uma saída. Tem um mod port específico para dizer o que é entrada e o que é saída. E a gente usa essa interface tanto no módulo, na porta E, né, que vai receber a saída O, recebe A e B, quanto no test bench. Então a gente instanciou esse test bench com uma interface aqui, usou essa interface dentro da DUT, né, Design Under Test, e fez o teste executar todas as possibilidades aqui. Né? Como são poucas entradas, a gente consegue testar tudo. E aí tem um monitorzinho para testar tudo. Para facilitar a nossa vida, a gente fez um makefile. Então a gente criou um makefile aqui que compila, né, executa e roda a simulação automaticamente. Então, relembrando algumas coisas, nós criamos algumas variáveis para facilitar a nossa vida. Né? Aqui eu declarei uma variável para dizer qual que é o top level que eu quero finalmente simular. E aqui eu tenho o RTL, né? Então uma variável que vai ler todos os arquivos dentro da pasta RTL, que terminam com SV, tudo que tem na pasta de testbench, que termina com SV. Aqui eu criei uns arquivos OK, tá? Porque o processo de compilação aqui ele não tem um arquivo objeto. O compilador da Synopsys ele guarda isso dentro de um banco de dados. Então eu precisei criar arquivos do tipo OK, que a gente vai só é, criar, né? Eles não ocupam nada em disco. Toda vez que a gente compilar com sucesso um determinado objeto, tá? Um determinado módulo. Então ele substitui, né, pattern substitution, ele substitui todo o padrão. Tudo que tiver .sv, ele vai substituir por build barra qualquer coisa .ok. Então ele vai trocar o sv por ok e vai acrescentar antes o build. Tá? E vai pegar tudo que tem no testbench, tudo que tem no tb e vai aplicar essa regra. E aí, por fim, né, eu peguei dessa variável conjunta, né, de todos os arquivos que a gente vai manipular, eu fiz a triagem das pastas. Então, já que eu vou precisar criar pastas novas, eu criei essa lista de pastas. Então, eu pego só o diretório dessa lista de arquivos. Então, se tinha build barra rtl barra end.ok, ele vai pegar o build barra rtl. Ele pega só o diretório dentro do arquivo. Ele quebra, ele corta, né, a última parte desse caminho. E o sort ele tria, né, ele organiza isso e tira as duplicatas, o que é interessante para a gente. Então, a simulação, basicamente, a gente entra na pasta build e executa o arquivo simv, tá, com essas opções aqui para deixar a simulação mais silenciosa, mais direto ao ponto. E aqui no Makefile, nessa nossa lista de receitas, o que eu fiz foi criar uma receitinha para os diretórios. Né? Então, toda vez que eu precisar de um diretório, eu vou criar ele. E aí, as regras de compilação, elas recebem como parâmetro não ordenado os diretórios. Então, toda vez que eu preciso criar um diretório, ele entra como dependência, eu crio o diretório antes de gerar o arquivo de compilação que eu chamei de arquivo .ok. Então, para todo o arquivo .sv, eu tenho que gerar um arquivo .ok dentro da pasta build, e eu vou fazer isso usando o VLOGAN, né? Verilog Analyzer. Então, entro na pasta build e rodo o VLOGAN com as opções dessa lista de entradas. Então, para cada arquivo que eu pegar, né, isso aqui, lembra que a flechinha entrando é a entrada, é o arquivo SV. Então, ele analisa o arquivo SV, bota isso no banco de dados e joga, e no final ele dá um touch, né, ele cria o arquivo de saída, o arquivo .ok. Tá? Depois que ele criar todos os arquivos .ok, porque ele conseguiu compilar tudo, e ele vai rodar o VCS. O VCS é a etapa de elaboração. Então aqui é análise, elaboração e aqui em cima simulação. Então a elaboração pega o VCS, ele vai pegar todos os arquivos, né? Ele já tem o banco de dados criado, então você só precisa botar nele qual arquivo do top level que você quer simular. Então no caso aqui eu estou simulando a end, né? Então ele vai simular a end2 test bench. Vai rodar o test bench que a gente preparou.
Então vamos ver, né? Vou dar um Ctrl B aqui para rodar. Então a gente percebe que no começo ele criou as pastas dentro da pasta build, que é o que a gente tinha organizado. Dentro da pasta build a gente repete a estrutura, né? RTL e testbench, criando os arquivos .ok. Para cada arquivo que a gente pegar a gente vai verificar a sintaxe, vai analisar. Então ele roda o vlogan, ó, tá vendo? O vlogan para cada um desses arquivos e gera o arquivo ok, ele faz o touch. O touch não aparece aqui porque a gente botou esse arroba na frente. E aí o arroba não printa o comando executado. Depois que ele terminou todos os arquivos, né, e fez o touch de todos os arquivos, aí a gente roda o VCS com a end2. Quando ele termina essa etapa de elaboração, né, terminou a análise, elaborou. Então, quando ele terminou a elaboração, o arquivo de simulação, que é esse arquivo simv, está pronto. E aí ele pode ser executado. Então a gente roda a simulação e se não houver nenhuma mudança, né, se eu rodar de novo aqui, ó, se eu apertar Ctrl B de novo, né, em qualquer arquivo que eu estou aqui, ele vai rodar só a simulação. Mas se, por exemplo, eu mudar um desses arquivos, trocar uma operação aqui na end para OR, quando eu rodar de novo, olha só o que ele faz. Ele detectou que houve mudança apenas nesse arquivo e não precisou compilar todos os outros. Ele vai compilar só o que foi modificado, reelabora e roda a simulação. E a gente percebe que, de fato, né, o comportamento mudou. Então isso aqui é uma coisa útil. O que eu achei curioso é que esse método ele foi mais lento do que o método de duas etapas. Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vou voltar a porta E, né? Deixa ele fazer de novo para a gente ter certeza que está funcionando, está tudo ok. Eu vou dar um make clean para a gente voltar do zero. E agora no makefile eu vou substituir esse sistema de ok por um sistema que é o clássico, né, que a gente estava fazendo antes, que é eu tenho que criar duas variáveis de substituição para todos os arquivos RTL e todos os arquivos de testbench para fazer uma compilação com referência à pasta anterior, né? Então botar um dois pontos barra na frente para quando a gente entrar na pasta build eu me referenciar à pasta RTL que está numa pasta anterior. Então isso aqui é interessante. Então essa nova regra, né, que eu coloquei aqui, ela é o que a gente estava fazendo antes. Eu chamo o VCS com todas as minhas dependências aqui dentro. Todos os arquivos RTL, todos os arquivos testbench e deixo ele encontrar o top level. Tá? Vamos rodar isso aqui. Então olha só. Primeiro, a gente pode perceber como ele foi mais rápido. Né? Uma das coisas que ele fez é ele escolheu o top level como sendo o top level da OR TB, né? Já que a gente tem dois testbenches aqui, a gente tem o testbench da end e da OR, e eu não especifiquei qual que é, ele escolheu o da OR. E tudo bem. Né? A gente depois pode botar uma flagzinha para especificar isso. Mas olha a velocidade que foi. 1 segundo, né? Foi a metade, o outro tinha sido 2,5 segundos. Aqui, então, se eu mudar novamente uma operação, vamos mudar a operação aqui numa end, que não tem nada a ver, ele vai recompilar tudo de novo. Então ele recompilou todos os arquivos, tudo de novo, mas ainda assim continua sendo mais rápido que o outro método. Eu achei isso bem curioso. Então, vamos voltar aqui para o método anterior, vamos só fazer um clean, né? Vou compilar. Ó, do zero, 2,4 segundos, enquanto o outro era de 1,1 a 1,5, que eu lembro que eu testei várias vezes, tem uma variação aí, até 1,5 segundos. Mas mesmo assim, aqui é 2 vezes mais lento. Onde que eu acho que é vantajoso você fazer isso? Bom, primeiro, se você está com um projeto com VHDL e Verilog juntos, não tem como fugir. Você tem que usar a compilação em 3 etapas, porque não dá para misturar duas linguagens no VCS. Você tem que passar pelo Analyze. Né? Então, esse método aqui, que compila um de cada vez, ele é o mais genérico, é o que mais funciona. Entretanto, se você tiver um projeto que é puro Verilog, você pode usar a compilação em uma linha só, né? A compilação em 2 etapas, né? Que é elaboração e simulação, porque ele faz análise e elaboração ao mesmo tempo no VCS. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Mesmo assim, se você pegar e comparar o caso que você muda só um,
Bom, fica até próximo, né? Fica perto aqui. Eu acho que esse processo, né, o processo de compilar de um em um todos os arquivos, isso só é mais vantajoso em projetos que são muito grandes, com muitas dependências, ou quando os arquivos são muito complexos, né, e precisam de compilações muito longas. Então, tá aí as duas sugestões, tá? Vou mandar o arquivo para vocês, mas só queria comentar isso aí para a gente não precisar fazer outra aula em cima desse tema. Beleza, gente, um abraço, até a próxima.